Poucas palavras que mudaram uma vida. Certa vez, uma menina de 11 anos foi morar com seus pais em um país de língua inglesa. Por não saber falar o inglês, a criança estava muito sensível, sentia-se diminuída, isolada, enfim, tinha reações normais no processo de aprendizado de uma nova língua. Entretanto, uma professora especialista em língua inglesa, mas não na compreensão da vida, fez-lhe uma pergunta na classe que ela não entendeu. A professora perdeu a paciência e debochou da aluna na frente de seus colegas. Todos zombaram dela. Foram poucos momentos que marcaram uma vida. Houve um registro privilegiado dessa experiência na memória que contaminou sua espontaneidade e capacidade de aprender. A criança, tão alegre, perdeu o sorriso, se deprimiu, sentiu aversão pela professora e não queria ir mais à escola. Seu pai, percebendo o grave problema, ajudou-a, elogiou-a, encorajou-a, penetrou em seu mundo. Felizmente, ela reeditou sua história sem precisar de um tratamento. Se não superasse, poderia ter tido sérias consequências. Outro exemplo. Certa vez, um executivo, numa reunião de trabalho, teve uma atitude estúpida com um funcionário subalterno. Esse funcionário tinha um trabalho brilhante na empresa, mas havia falhado num projeto. Então, mostrando um despreparo completo para gerenciar pessoas e seus próprios pensamentos, o executivo o chamou de incompetente na frente dos colegas. Humilhado, o funcionário registrou de maneira superdimensionada o vexame público. Produziu uma janela killer que começou a bloquear sua memória. Nunca mais conseguiu brilhar como antes. Foi despedido. Teve reações depressivas e um ódio fatal pelo executivo. Precisou fazer tratamento psiquiátrico. Poucas palavras podem contaminar uma vida. Algumas pessoas, quando são rejeitadas, ficam obstruídas. Outras fazem das rejeições um trampolim para crescer. Mas mesmo essas, embora tenham vencido o trauma exteriormente, podem não o ter vencido interiormente, por isso sofrem. Alguns excelentes alunos, que são excessivamente cobrados pelos seus pais e comparados com outros jovens, procuram compensar seus conflitos íntimos, em destaque a dificuldade de socialização, no exemplar desempenho das notas. Ainda que essa compensação tenha um lado positivo, se não reeditarem o filme do inconsciente ou criarem janelas paralelas, poderão sofrer no presente e fracassar no futuro quando enfrentarem perdas e desafios. Jesus tinha plena consciência desse processo. Sabia que podemos contaminar os solos da memória e trazer sérias consequências para o desempenho da personalidade. Ele sempre fez uma mesa redonda interior e vasculhou cada centímetro da sua mente e da mente das pessoas. Somente tendo tal embasamento intelectual, ele pôde dizer categoricamente que nossos maiores inimigos estão dentro de nós. O que sai do nosso interior é o que pode nos destruir e destruir os outros. Por inferência, ele quis dizer que nossa incapacidade de gerenciar nossos pensamentos e governar nossas emoções tem sido a fonte de todas as chagas da humanidade. Para ele, quem não resgatasse a liderança para fazer uma faxina no anfiteatro da sua mente, viveria uma vida infeliz e, além disso, contaminaria os solos da memória dos outros. Não seria livre para exercer seu livre-arbítrio. Viveria uma aparente liberdade. O mestre da vida explicou o que é do coração psíquico que procedem os maus pensamentos, pessimistas, destrutivos, agressivos, fixos, insensíveis. Mortes, física e emocional. Adultério, traição de quem ama, traição da própria consciência. Furtos de objetos, do direito dos outros, da liberdade alheia, da qualidade de vida. Falsos testemunhos,
injustiças, distorções, corrupção, interesses escusos. Com o avanço da medicina, hoje combatemos com facilidade a grande maioria das infecções. Mas como combater a contaminação da memória? Como resgatar a liderança do eu se somos vítimas das janelas doentes que estão entrelaçadas a bilhões de janelas no córtex cerebral? Como identificar uma janela killer se uma área equivalente à da ponta de uma caneta tem milhares de janelas? Uma vez contaminada a memória com as janelas doentias, o processo é complicado. Há pessoas que ficam anos em tratamento psicoterapêutico. Não há tecnologia cirúrgica e medicamentosa que possam combater as janelas killers. Mas, felizmente, não estamos de mãos atadas. Podemos usar duas ferramentas psicológicas preciosas: a técnica do DCD e a da mesa redonda do eu. Pratique-as durante toda a sua vida, mesmo não tendo uma doença psíquica. Faça com espontaneidade, do seu jeito e de acordo com sua capacidade intelectual. Invista na sua vida. Afinal de contas, a vida é um show imperdível. Painel 1. Pontos sugeridos para reflexão e discussão. Não tenha medo de trocar experiências, chorar e contar suas dificuldades. Primeiro, o autodiálogo é o diálogo aberto, inteligente e criativo consigo mesmo. É o exercício que constrói um romance com a vida. Você tem tido esse romance? A pior solidão não é quando o mundo social nos abandona, mas quando nós mesmos nos abandonamos. Você tem se abandonado? Segundo, você tem feito uma mesa redonda com seus medos, suas angústias, seus conflitos? Você pergunta por quê, como, onde, qual o fundamento? Terceiro, você tem janelas killers? Perde o controle de si mesmo em alguns momentos? Reage drasticamente e depois se arrepende? Quarto, devemos usar DCD para reeditar o filme do inconsciente e a mesa redonda do eu para criar janelas paralelas. Você entendeu esses fenômenos? O que precisa reeditar na sua vida? O que você tem procurado mudar e não tem conseguido? Quinto, o mestre dos mestres era muito preocupado com os papéis da memória e com a necessidade do ser humano de resgatar a liderança do eu e exercer plenamente seu livre-arbítrio. Você tem sido livre para decidir seus caminhos ou se sente incapaz? Sexto, você sente que contaminou a memória de alguém com suas atitudes impensadas? Está disposto a recuperar o tempo e a refazer sua história? Painel 2. Exercícios para a prática diária. Primeiro, faça um relatório das características da lei e a arte do autodiálogo, descritas no início deste capítulo, que você precisa desenvolver. Segundo, converse, debata e discuta aberta e silenciosamente consigo mesmo. Interiorize-se, seja seu grande amigo. Analise se você tem tido tempo para todo mundo, mas não para si mesmo. Terceiro, faça a mesa redonda do eu por pelo menos 10 minutos, 2 vezes por semana. Um bom momento para fazermos essa técnica é no banho. Enquanto você lava seu corpo, faz uma faxina no teatro da sua mente. Quarto, faça pequenos autodiálogos diários de alguns minutos por dia, no trabalho, em casa, caminhando. Quinto, vire a mesa dentro de si, não seja passivo, discorde das suas emoções doentes, não aceite nenhuma frustração sem filtrá-la, questioná-la. Não aceite nenhuma ideia conflitante sem debatê-la. Sexto, não se submeta ao controle das janelas killers. Reedite o filme do inconsciente
e crie pelas janelas paralelas. Pratique a mesa redonda do eu e a técnica do DCD por toda a sua vida. Liberdade é uma conquista. Faça um relatório dos seus exercícios durante a semana. O que praticou e qual foi o resultado.